Aí galera, estamos nós aqui de volta para tratar a lista de exercícios. Dentro dessa lista de exercícios estão aqueles que, juntamente com os resolvidos, servirão como instrução para a nossa avaliação. Por isso prestem o máximo de atenção. Vamos lá. Primeiro exercício. Um recipiente tem capacidade de 3.500 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius e está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 120 graus Celsius, transbordam 100 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação aparente deste líquido em relação ao material que constitui o recipiente é em graus Celsius elevado a menos 1, ou seja, por graus Celsius, igual a... Vamos descobrir então agora qual que é o coeficiente de dilatação aparente deste líquido. Bom, dados. Variação do volume aparente, 100 centímetros cúbicos. Volume inicial, 3.500 centímetros cúbicos. Variação da temperatura. Se vai de 20 até 120, significa 120 menos 20, 100 graus Celsius. Bom, a equação que nós temos lá na teoria para isso é que variação do volume aparente é a mesma coisa que volume inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica aparente vezes a variação da temperatura. Quais são os dados que nós temos? Nós temos o volume aparente, que é 100 centímetros cúbicos, temos o volume inicial de 3.500 centímetros cúbicos e temos a variação de temperatura de 100 graus. Logo, fazendo as multiplicações aqui, 3.500 vezes 100 vai chegar em 350.000, o que é o valor que, estando multiplicando pelo gama AP, vai passar dividindo, ou seja, 100 dividido por 350.000. Isso vai dar 2,86 vezes 10 elevado a menos 4. Então, está aqui, 2,86 vezes 10 a menos 4. Cuidado que tinha uma armadilhazinha aí, colocando o mesmo número multiplicado por 10 a menos 5. Se você quiser fazer isso aqui, faça o cálculo lá na calculadora, que você já vai encontrar bem especificado dessa forma. É notação científica. Vamos para o segundo exercício. Coeficiente de dilatação volumétrica 0,9 vezes 10 a menos 3 por grau Celsius, ou grau Celsius elevado a menos 1. Um recipiente completamente cheio contém 4 litros de petróleo e sofre uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Já está aqui a variação completa. Sabendo que o volume extravasado de petróleo corresponde a 100 mililitros, determine a variação de volume do recipiente. Então vamos colocar aqui os dados. Volume inicial 4 litros, ou seja, se o volume aparente está em 100 mililitros, pegue os 4 litros e transforme em mililitros, para deixar as unidades todas padrão. Nós temos aqui o coeficiente de dilatação, ou seja, gama, 0,9 vezes 10 a menos 3, está ali o valor. Variação da temperatura, 30 graus Celsius. Variação do volume aparente, ou seja, aquele valor que está aqui, ou o líquido extravasado de petróleo, então dá 100 milímetros. Logo, a primeira equação que nós temos é esta aqui, que a variação do volume real é o que? A variação do volume aparente mais a variação do volume do recipiente. Bom, variação do volume real, a gente tem a fórmula, ou seja, isto é a mesma coisa que isto, está lá na nossa teoria. Logo, agora temos os dados para trabalhar. Por quê? Porque volume inicial é 4.000 mililitros, o gama 0,9 vezes 10 a menos 3, variação da temperatura 30, variação do volume aparente é 100, aí se torna somente uma conta para ser feita, que é uma conta
meramente matemática, ou seja, em primeiro lugar, naquela dicasinha que a gente sempre dá de notação científica, separa o 10 elevado a menos 3 no final e faz a multiplicação do que tem antes. Perfeito. Continua repetindo do outro lado. Agora, 4.000 vezes 0,9 vezes 30 dá 108.000 vezes 10 a menos 3. Para você transformar isso aqui, você vai ter que lembrar que 10 a menos 3 é a mesma coisa que você tirar 3 casas daqui. Portanto, isto com isto se elimina, é uma simplificação, porque seria a mesma coisa que dividir por 1.000. Logo, sobra somente 108. Bom, agora 100 vezes a variação do recipiente. Logo, 108 igual a 100. O 100 que está somando passa diminuindo, portanto, nós vamos ter 108 menos 100. Ou seja, a variação do volume do recipiente é somente 8 mililitros. Então, 8 mililitros. Vamos para o exercício número 3. Um recipiente de alumínio tem coeficiente de dilatação linear igual a 25 vezes 10 a menos 6, ou 2,5 vezes 10 a menos 5, é uma questão só de notação científica, mas usa-se o valor do jeito que está colocado ali, tá bom? Está completamente cheio de álcool etílico de coeficiente de dilatação volumétrica igual a 0,75 vezes 10 a menos 3. Após o conjunto sofrer uma variação de temperatura ΔT, ocorre vazamento de líquido. Determine o valor aproximado do coeficiente de dilatação volumétrica aparente para o álcool etílico. Bom, primeira coisa que nós temos que ver aí é que o coeficiente real está lá no exercício, 0,75 vezes 10 a menos 3, e do recipiente, 25 vezes 10 a menos 6. O que eu fiz aqui? Aqui eu peguei e fiz a transformação, segundo aquilo que a gente tinha estudado de notação científica, para deixar tudo como 10 a menos 3. É para padronizar, inclusive, a parte de transformação. Por isso, 25 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 0,025 vezes 10 a menos 3. Feito isso, nós vamos então para o cálculo. O cálculo é grande, mas não é difícil, porque variação de volume real, vocês já sabem que é volume inicial que multiplica pelo gama real multiplicado pelo ΔT. É a fórmula da dilatação volumétrica. Tá? A aparente é a mesma coisa, só que com os valores aparentes para os gamas. E aí, aqui, a mesma coisa feita para este caso. Observe que nós podemos fazer algumas alterações e transformações para chegar na fórmula definitiva. De qual modo? Bom, V0 vezes ΔT, V0 vezes ΔT, dá para pôr em evidência. Se você colocar V0 vezes ΔT em evidência, sobra somente dentro dos parênteses os dois gamas somados. Oh, que maravilha! Olha aqui que você vai ajudar nisso aí. Se você pegar agora este valor, colocá-lo aqui, e este valor que está multiplicando, passar dividindo, observa que aqui e aqui os valores são os mesmos, dá para simplificar. Então, o que eu coloquei aqui é, na realidade, a dedução da fórmula para chegar simplesmente em que o gama real é igual ao gama aparente mais gama do recipiente. Agora, observando lá em cima, o gama real e o gama do recipiente nós sabemos. O gama real está aqui, gama do recipiente está aqui. Perceberam por que agora a gente colocou o 10 a menos 3 como padrão? Para podermos fazer essa conta de uma forma mais simples. Tudo isso pode ser feito na calculadora também, mas se você fizer a conta aqui, você vai poder chegar e separar os 10 a menos 3, deixar aqui, e fazer 0,75 menos 0,025, que vai dar 0,725. Bom, 725, isso não é notação científica. Por quê? Porque aqui tem zero. Precisaríamos colocar uma casa para frente. Para colocar uma casa para frente, aumenta-se um número no expoente. Portanto, o teu gama aparente, 7,25
vezes 10 elevado a menos 4. Vamos para o próximo exercício. Um recipiente de vidro de 100 ml de volume está completamente cheio de mercúrio e ambos se encontram a 40 graus Celsius. Se a temperatura do sistema líquido recipiente sobe para 100 graus Celsius, qual é o volume de mercúrio em milímetros que transborda do recipiente? Ele deu aqui o gama do mercúrio e o gama do vidro. Logo, gama do mercúrio, a gente está colocando aqui com, em vez de 1,8 vezes 10 a menos 4, como 18 vezes 10 a menos 5, pela mesma situação do exercício anterior, para que os expoentes da notação científica sejam os mesmos. Feito isso, temos o volume inicial do mercúrio, é o volume inicial do vidro também, que são 100 milímetros. E a variação da temperatura está lá, de 40 até 100, 100 menos 40, 60. Sobra para nós pensarmos exatamente da mesma forma que o exercício anterior no que a gente já tem, sabendo que o que nós estamos procurando é este item, ou seja, variação do volume aparente, que é o quanto vai ser derramado. Por isso, aqui está a fórmula do volume do mercúrio, do vidro está aqui. Só temos agora que substituir os valores. Substituindo os valores, olha lá, 100 é o volume inicial, é o mesmo desse aqui. 18 vezes 10 a menos 5 é o gama do mercúrio. 3 vezes 10 a menos 5 é o gama do vidro. Variação da temperatura, 60 para os dois casos. Como a gente tem dado a orientação, separe o 10 a menos 5, separe o 10 a menos 5, tá? E faça a multiplicação do restante. 100 vezes 18 vezes 60 são 108 mil. 100 vezes 3 vezes 60 são 18 mil. Agora, este valor que está somando passa para o outro lado, diminuindo. Se é uma subtração, o 10 a menos 5 você não mexe. E só faz 108 mil menos 18 mil, que dá 90 mil vezes 10 a menos 5. Se você pegar agora e transformar o 10 a menos 5, é só você puxar 5 casas na vírgula e deixar o número sem o expoente, sem a potência de 10. Puxando 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. Ficaríamos aqui, então 0,9 milímetros. Essa é a resposta. Vamos para mais um exercício. Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio, H2, e o valor encontrado foi de 27 graus Celsius a 500 milímetros de mercúrio. O que é milímetro de mercúrio? O que é esse treco que apareceu aqui? Gente, isso é medida de pressão, igual ATM para atmosferas. Então, nós estamos falando de temperatura 27 graus, volume 20 litros e estamos falando de pressão 500 milímetros de mercúrio. Então, vamos lá. O novo volume desse gás a 87 graus Celsius e 400 milímetros de mercúrio de pressão será de quanto? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente trabalha com a equação dos gases perfeitos, você não pode trabalhar em graus Celsius, você tem que trabalhar em Kelvin, está lá na nossa teoria. Então, a primeira, vamos dizer assim, tarefa desse exercício é pegar o 27 graus e 87 graus e transformar de Celsius para Kelvin. Bom, muito fácil. É só somar 273, está lá no nosso formulário de escalas termométricas. É a transformação mais fácil que a gente tem. Por isso, 27 graus Celsius mais 273 vai dar 300 Kelvin. E 87 graus Celsius mais 273 vai dar 360 Kelvin. Ou seja, são essas duas temperaturas que você vai ter que trabalhar no exercício. Bom, como a nossa resposta está em litro e o inicial também está em litros, pode deixar o volume em litro mesmo. Mas as pressões são essas, 500 milímetros de mercúrio e 400 milímetros de mercúrio. A fórmula é essa, portanto, daqui para frente é só substituição de valores. Por exemplo, P1, 500, V1, 20, T1,
300. P2, 400. Volume 2, estamos procurando T2, 360. É só substituir os valores e a partir daí é conta matemática simples, ou seja, 500 vezes 20 vai dar 10.000, dividido por 300. 400 V2 por 360 não mexa, porque agora aqui é um produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou seja, multiplicação em x. O que significa? 10.000 vezes o de baixo, 360, é a mesma coisa que 300 vezes 400 vezes V2. Se você fizer a multiplicação, vai dar este valor. Se você fizer a multiplicação, vai dar este valor. Portanto, esse 120.000 que está multiplicando V2 passa dividindo. Se você fizer a divisão desses dois números, uma divisão simples, porque você pode cortar todos esses zeros daqui, vai dar 360 por 12, que vai dar, na realidade, 30 litros. Então, a nossa resposta, nesse caso, é 30 litros. Vamos em frente. Certa massa de gás está contida em um recipiente de 30 litros a temperatura de 27 graus Celsius. Olha lá, esse já ficou fácil. Você já tinha feito no anterior, o 27 graus Celsius, você já sabe que é 300 Kelvin. E pressão de 4 atm. Aqui a pressão não é mais em milímetros de mercúrio, é em atmosferas. São duas unidades medidas válidas. Sabendo que essa massa foi transferida para um reservatório de 60 litros, a pressão de 4 atm, podemos afirmar que no novo reservatório vai acontecer o quê? Bom, por enquanto não olhe as respostas, porque você vai ter que deduzir primeiro, tá? Então vamos pôr os dados aqui. Temperatura inicial 300 Kelvin, volume inicial 30 litros, volume no segundo recipiente 60 litros. As duas pressões, pode observar aqui, são iguais, 4 atmosferas. Então, vamos ter agora só que substituir os valores. Pressão 1, 4, volume 1, 30, aqui embaixo a temperatura 300, pressão 2, 4, volume 2, 60, temperatura 2, é o que está sendo perguntado. Então vamos lá, 4 vezes 30, 120, 4 vezes 60, 240, multiplicação em x, produto dos meios igual ao produto dos extremos, 300 vezes 240 igual a 120 vezes T2, 300 vezes 240 são 72.000, que dividido por 120 vai dar 600 Kelvin. Bom, vamos agora analisar. A temperatura inicial era 300 Kelvin. A temperatura final ficou 600 Kelvin, ou seja, exatamente o dobro. Então, nessas alturas do campeonato, a temperatura absoluta é a temperatura que dobrou. Veja bem, o que é temperatura absoluta? Temperatura absoluta, lá da teoria, é a temperatura medida em Kelvin. Então, qual foi a temperatura que dobrou? A temperatura absoluta dobrou em relação ao seu valor inicial. Estão aí os nossos exercícios. Vamos agora lembrar que essa lista de exercícios, juntamente com os exercícios resolvidos, são a base da nossa avaliação que teremos na sequência. Até lá, bom trabalho a todos!